eu creio em Deus. O que significa esta frase? Melhor, quem é este Deus em quem acredito? Quem é este Deus em quem digo ter fé? Muitas vezes, algumas pessoas adoram, cultuam, prestam homenagem a uma ideia de Deus que é falsa, a um simulacro de Deus e não ao Deus verdadeiro. É o que é chamado de ídolo. O que é o ídolo? É este simulacro, essa falsificação da divindade, esta ideia que pretende ser Deus, mas não é Deus, ou então esta ideia ou este ser que pretende ter características de Deus, mas não é Deus. Ocorre que muitas vezes a relação que se cria com, entre aspas, Deus é uma relação idolátrica. Como assim? Você já se perguntou se o Deus que você cultua, que você adora, que você ama é o Deus verdadeiro? Por que digo isso? Em alguns momentos, em algumas situações e até em algumas expressões religiosas, o que acontece é uma divindade sob demanda. Quer dizer, não é um Deus em si, mas o Deus fabricado para corresponder a algumas expectativas humanas. Então, para que se crie um ambiente onde a pessoa manifeste alguma fé, você vai lá e fala que Deus vai condenar, que vai castigar isso e aquilo outro, e aí a pessoa acaba ficando refém de uma fé que é instrumentalizada para dominar as pessoas. De uma certa forma, eu me declaro ateu. Como assim ateu? Eu me declaro ateu quando eu penso nessa ideia de um Deus que escraviza, que Deus que domina, um Deus que manda matar, um Deus que manda escravizar, um Deus que manda o pobre doar todo o seu dinheiro como dízimo. Não, esse Deus não parece ser o Deus verdadeiro. Há também um outro tipo de idolatria onde algumas pessoas ou expressões religiosas projetam em Deus características que elas esperam. Então virando mais uma vez este Deus sob demanda. Olha, eu vou ser consumidor de Deus. Então Deus vira um produto, ele tem que se adequar às minhas vontades, às minhas expectativas, responder às minhas orações. Faço o dízimo, do dízimo, uma reunião de negócios e aquilo que eu ofereço eu vou exigir em troca. Isso também não é um Deus verdadeiro, é um ídolo. Às vezes também, até quando eu me relaciono com um só dos aspectos de Deus, acaba caindo em idolatria quando eu ignoro a totalidade de Deus. Tem pessoas que amam o Deus justo, o Deus das regras, o Deus da lei, do decálogo, mas se esquece que Deus é misericórdia. Então, por ficar apenas num aspecto de Deus, acabam caindo também na idolatria, porque só percebem a Deus numa única faceta. É também preciso dizer que o contrário acontece. A pessoa que vai lá e só se relaciona com o Deus da misericórdia, que não há regras, que não há consequências das atitudes, também é um ídolo. Há ainda também aquela idolatria quando Deus vira apenas um princípio abstrato, um conceito abstrato, um elemento lógico para se explicar qualquer coisa. É como se fosse assim: eu não tenho explicação para a ordem do mundo, então coloco em Deus. Eu não tenho explicação para os acontecimentos da minha vida, então coloco a culpa em Deus. Parece mais ser a ideia de Deus que eu estou cultuando, e não o Deus verdadeiro. Esse Deus vira um Deus da letra, do texto, do livro. Já diriam alguns, o Deus dos filósofos, um Deus que leva ao teísmo, ou seja, não é um Deus com quem você se relaciona, mas um Deus necessário para que você explique o mundo. Então, de onde veio o mundo? Bom, lá no começo alguém deve ter dado a origem às coisas, e este alguém nós chamamos de Deus, mas está muito longe, distante da gente. Inclusive há um teólogo chamado Reinhold Blank,
Ele chama de erro histórico esta institucionalização da fé, onde Deus se torna um elemento da lógica para explicar o mundo, ou então Deus é reduzido a um elemento aprendido por meio de uma doutrina que foi herdada. É aquela expressão do Deus dos nossos pais. Quer dizer, a pessoa ainda não se relaciona com um Deus que se revelou a si, mas um Deus enquanto uma crença herdada, um Deus enquanto uma ideia que foi aprendida. Este ainda não é o Deus verdadeiro. Quando eu me relaciono com a memória de um grande artista, de um grande músico, não estou me relacionando com o músico, com aquele artista. Estou me relacionando com a sua memória. Posso até me emocionar, posso até gostar, posso até desenvolver empatias, mas ainda não é a pessoa em si. Por isso, é preciso nós voltarmos à realidade de Deus. Parafraseando Russell, né, voltar às coisas. Ou seja, quem é este Deus? E este Deus que se revela dentro da Bíblia, mas não é o Deus do livro, mas um Deus que, a partir da experiência bíblica, se revela a mim. É assim que nós vemos em Êxodo capítulo 3. Deus é um Deus que se apresenta, ele rompe o silêncio. Ele não está mais sentado em algum ponto longe, um ponto cósmico, lá em cima e distante do ser humano. Em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus é aquele que fala assim: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu grito, e por causa dos seus opressores eu apareci, pois eu conheço as suas angústias, por isso desci a fim de libertá-los das mãos dos egípcios. Um Deus que está ali próximo, que é consciente da angústia. O que é angústia? É esse aperto, esse sufoco, esses dilemas que são próprios à nossa condição humana. Mas quando a Bíblia usa o verbo ver, implica necessariamente em compromisso, em uma ação. Deus vê a miséria e se compromete com aquele que é explorado, com aquele que é fraco, com aquele que é oprimido. É um Deus que toma partido. Esse Deus que se mostra na Bíblia e se revela a tantas pessoas, ele sempre vai se colocar em defesa daqueles que são mais fracos e oprimidos. É interessante dizer que ele não se coloca contra o grande e aquele que é forte apenas porque eles são grandes e fortes. Deus se coloca contra o grande e o forte porque estes acabam usando de sua grandeza e de sua fortaleza para oprimirem os pequenos e os fracos. É nesse sentido que Deus se apresenta como Deus dos vossos pais, quer dizer, com aquele que vem se revelando na história. E não para de se revelar, não para de se mostrar. Se revelar enquanto experiência íntima e pessoal que nós, eu, você, podemos ter com Deus. Outro detalhe que este Deus, ele deixa de ser um título, o título Deus, para ser um nome próprio. Êxodo 3, ainda Deus revela o seu nome. Quando você revela o seu nome, se pressupõe intimidade. Pressupõe que você está próximo. Eu lembro de uma situação onde estava junto com a família Era um aniversário, uma reunião por ocasião do aniversário do bispo de nossa diocese, o Dom Emílio, hoje bispo aposentado, mas na época eu lembro de que estava lá e alguém que é familiar dele falou assim: ô Emílio, vem almoçar. Eu pensei assim, Emílio só nega, porque ele é bispo, então é Dom Emílio. Porque o meu relacionamento com ele não era com o Emílio, mas era com a instituição, o bispo, o dom. Alguns se relacionam com Deus, e não com o Deus pessoal, mas com a instituição Deus. Então, de fato, quando você se relaciona com a instituição Deus, este Deus vira distante. Ele é o Deus de qualquer outra pessoa, menos o Deus pessoal. Mas Deus não se revela por meio dos seus títulos, por meio dos seus cargos. Ele se revela enquanto pessoa, ele diz o seu nome: eu sou.
E é tão bonito uma fala do Harold Kushner, que fala assim, que o nome de Deus é a identidade essencial dele. Quando ele fala eu sou, talvez seria melhor traduzir eu sou aquele que estará contigo. Quando você tiver algo para fazer e que teme e por ser difícil demais, eu estou com você. Isso faz sentido, porque é Deus dizendo a Moisés, assim como ele vai ter a ocasião de dizer a nós, eu estou contigo. Quer dizer, eu não vou fazer as coisas por fazer, não vou fazer as coisas no teu lugar, mas eu estarei junto com você e não te deixarei sozinho. Por isso que neste momento ele se revela como o inteiro. Então, neste momento a gente precisa se refletir quem é esse Deus para mim, no sentido de que quem é essa experiência que eu tenho com Deus. Não é o Deus do livro, não é o Deus como um conceito. Embora também nós podemos definir como Deus, mas aqui eu também quero resgatar uma fala do teólogo Raniero Cantalamessa, que ele cita Santo Agostinho e ele diz, olha, eu preciso me relacionar com Deus inteiro. Quando eu penso em Deus é grande, tudo bem, ele é grande, mas ele é mais do que isso. Quando eu penso que Deus é amor, ele é amor, mas ele é mais do que amor. Até porque a minha concepção de amor é limitada. Quando eu penso em Deus é misericórdia, ele é mais do que misericórdia. Quando eu penso que Deus é justiça, ele é mais do que isso. Quando eu penso naquilo, né, que eu penso sobre Deus, eu tenho que dizer assim, ok, mas Deus não é isso. Deus não é isso. Nós devemos crer em Deus para além do Deus que cremos. O Deus que extrapola os conceitos, o Deus que extrapola o que foi dito por Ele, o Deus que se revela a mim. Eu sou Henrique de Castro, curta aí o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, divulgue com seus amigos e, sobretudo, neste momento, procure o Deus. Não o Deus que você criou uma ideia, mas o Deus verdadeiro. Que Ele te abençoe.